Ok, então, segunda parte da aula aí. Então foi bom ali ter feito aquela pausa. Eu acho que as coisas têm que ser bem explicadas, né? Não adianta chegar e mostrar uma coisa e aí, é isso aí. Né? Então vamos explicar melhor o que está acontecendo aqui. E aí depois até o que eu fiz aqui ajuda a explicar os outros aqui, tá? Bom, então é isso, né? Então o que está acontecendo, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então a pressão em um aqui, né? A pressão nesse ponto aqui, né? A pressão nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, é a pressão atmosférica mais a pressão devido à altura desse líquido aqui, né? E a pressão nesse ponto aqui, né, vai ser igual, justamente porque isso aqui está em repouso, né? Então existe um peso sendo feito sobre esse ponto aqui no líquido e isso aqui é cancelado pela própria pressão do líquido, né? Parecido com o que a gente viu na aula passada. Então nesse caso aqui eu posso dizer que a pressão nesse ponto aqui, P1, vai ser a própria pressão atmosférica que está aqui mais essa altura de líquido que está aqui. Né? E aqui nesse caso, a pressão na mesma altura do líquido aqui, tá? Para esse negócio aqui estar em repouso, a pressão aqui vai ter que cancelar, vai cancelar com a pressão aqui devido à pressão atmosférica aqui, que está vindo de fora, mais a pressão devido a essa altura de líquido. Como a altura do líquido aqui é maior do que aqui, né, então você tem que a pressão nesse ponto aqui é maior que a pressão nesse ponto. Mas por quê? Se no líquido aqui está na mesma altura, né, o y1 aqui é igual ao y2. Mas o motivo é que a velocidade v1 é menor do que a velocidade v2 aqui, a gente já viu isso, né? E por causa disso a pressão nesse ponto aqui vai ser menor. Veja que o y2 é igual ao y1, né? Se eu meço nesse ponto, imagina que essa coluna, eu posso imaginar que ela se estende aqui, uma coluna imaginária até aqui. Então, olhando aqui, né, como eu falei, essa aqui é a pressão devido à atmosfera e à coluna, e essa aqui, como a coluna de líquido aqui é menor, a gente conclui que a pressão nessa altura aqui tem que ser menor do que a pressão nesse ponto que está na mesma altura, mas o y1 e o y2 são os mesmos. Não é que vem essa diferença de pressão, então, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, vem justamente a diferença de velocidades. Então, isso aqui é a pressão dinâmica. Tá? Essa aqui é a pressão dinâmica. Aqui. Nossa, tá tudo torto. Né? Então, é daí que vem a pressão dinâmica. Né? Então, eu estou mostrando com aquele desenho que mesmo para pontos na mesma altura, seria o caso desse ponto aqui e esse aqui, eu posso ter pressões diferentes aí, né? Justamente por causa da diferença de velocidades. Então, a expressão para pressão dinâmica, que vem daqui da equação de Bernoulli mesmo, né? A expressão é essa aqui. Então, como é que eu acho a diferença de altura? Então, não, eu quero saber agora. Dadas essas duas velocidades aqui, que essa aqui é maior do que essa, eu consigo achar a diferença de pressão nesses dois pontos, ou seja, a diferença de altura do líquido aqui, né? Que aqui, no caso, a pressão necessária para cancelar essa pressão aqui é menor. Sim, essa relação é justamente essa relação aqui da pressão dinâmica. Né? Então você consegue relacionar agora essa diferença de pressão aqui e aqui com a diferença de velocidade, justamente a parte dinâmica aí da equação de Bernoulli. Tá? Então é isso, tá? Daí que vem esse conceito de pressão estática, de pressão dinâmica, que mesmo em dois pontos que estão na mesma altura, né, e supostamente a pressão externa aí ao líquido aí não tem diferença, né? Você mesmo assim pode ter pressões no líquido diferentes devido a diferentes velocidades. Né? Então aqui o V2, a pressão vai ser menor do que no V1, justamente porque a gente já viu que a velocidade aqui é maior do que aqui, porque eu estou estrangulando aqui, né, o meu tubo, né? A gente sabe que quando a área diminui, a velocidade aumenta. Então é isso. Né? Área menor causa uma velocidade maior aqui e causa uma pressão menor. Área maior aqui causa uma velocidade menor aqui e uma pressão maior. Tá? Então é isso. Então esse desenho aqui ilustra essa parte da pressão dinâmica justamente por causa disso que eu falei. Então agora vamos falar sobre algumas aplicações aí, tá? Algumas aplicações da equação de Bernoulli em coisas que você vê aí, deve ser muito comum você achar isso aí em empresas aí ou em sistemas aí de hidráulicos aí, tá? Então eu vou mostrar esse, como eu falei, eu vou mostrar depois o tubo de Pitot, que é muito usado para medir velocidade de aviões. Falar um pouco sobre o efeito Magni do voo do avião. Então essa é uma aula que essa daqui para frente vai ser praticamente só aplicações aí. Então a gente vai ver como que a equação de Bernoulli foi um grande passo aí na mecânica dos fluidos, porque tem muitas aplicações mesmo, muito mais do que eu estou mostrando aqui. Mas essa que mostra no Rally, daí eu procurei aí mais um pouquinho, né? Mais algumas coisas aí que eu acho interessante de falar, mas bastante coisa essa parte dos escoamento. Mas como eu falei aqui, é tudo muito simplificado comparado com o caso real, né? Mas mesmo assim, de maneira simplificada, dá para a gente explicar várias coisas. Né? Então, o primeiro deles é o medidor Venturi.
Então ele é usado para medir velocidade de escoamento. Tá? Então ele é usado para medir a velocidade que um dado fluido aí está escoando num cano, por exemplo. Tá? Então o que você faz? Você pega um ponto aqui do teu. Primeiro você pega e dá uma estrangulada no teu tubo aqui, tá? Você pega e tem um escoamento aqui. Aí você pega e diminui a área. Tá? Você diminui a área transversal, você dá, como eu falei, faz um estrangulamento no teu tubo. E agora você faz uma conexão. Você conecta uma parte de um outro tubo agora em U, um tubo U aqui embaixo. Você conecta uma parte do tubo U na parte original do teu tubo, né? Ou seja, no lugar onde você não estrangulou ele, né? Na área maior, aqui nessa área 1. E a outra ponta você põe no ponto em que você diminuiu a área dele aqui. Tá? E aí dentro desse tubo U, você vai usar de preferência um fluido aí, né, um líquido de alta densidade, tá, com uma densidade alta. Então eu vou colocar aqui o mercúrio, por exemplo. Tá? Vamos supor o mercúrio, vamos supor que tem um escoamento de água ali, né? E aí, para medir esse escoamento aí, a gente vai usar dentro desse tubinho, aqui água também, tá? Então o mercúrio é o cinza aqui, tá? Então dentro desse tubinho você põe um mercúrio, mas naturalmente, né, vai acabar preenchendo, né? Naturalmente essa água que está aqui vai acabar entrando no tubo, depois eu vou explicar aqui. Mas o cinza aqui, né, que é o líquido que você vai usar nesse tubinho aqui, que a gente vai usar para medir a velocidade, pode ser o mercúrio, por exemplo. A gente viu que o mercúrio tem em torno de... Ai, cara, eu vou te falar, quando não é o telefone tocando ou o interfone, saudade das aulas presenciais, né? Ao mesmo tempo tem todo barulho de fora. Não, eu vou te contar, cara, parece praga. Vamos parar de reclamar, né? Então vamos continuar aqui. Então dentro desse teu tubo em U, tu vai colocar o mercúrio aqui. E a janela está fechada. Você vai colocar um tubo em U. E aí nesse tubo em U, como eu falei, você põe, por exemplo, um mercúrio aqui, tá? Você põe aí um líquido de alta densidade e a densidade dele vai ser dada por rolinha. A rolinha não é o passarinho, tá? A gente chama de pomba-rola, não é uma rolinha, né? É o rolinha. E a densidade do teu líquido aqui que está escoando vai ser rho. Então esse aqui é a configuração que você tem, tá? Conectou aqui, estrangulou, conectou aqui, isso aqui vai naturalmente encher com o líquido e esse mercúrio que estava aqui, ele já estava aqui, tá? E se você fizer do jeito certo, ele não vai misturar, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, então vai ter uma separação aqui, justamente porque ele é mais denso, né? Então ele vai ficar naturalmente na parte de baixo aqui, se esse líquido aqui for água, né? Vamos pôr azulzinho aqui. E aí você vai conseguir, com essa configuração, você vai conseguir medir a velocidade de escoamento onde você quer, né? Porque esse aqui é a velocidade escoamento que você quer é original aí, né? Esse estrangulamento você vai usar para poder usar o medidor, mas essa velocidade aqui você quer medir no ponto original dele, né? Então como é que a gente vai usar isso para medir a pressão? Então a gente vai lembrar algumas coisas. Então no meio do tubo aqui, tá? No meio do tubo aqui está em repouso. Esse negócio aqui está parado, ele não está se movendo. Então eu posso colocar que o somatório das forças nesse ponto aqui é igual a zero. O somatório das forças aqui é igual a zero. E como a área é a mesma, né? Eu estou falando de uma força aqui, por exemplo, uma força aqui numa areazinha aqui, né? Eu vou chamar de uma área qualquer aqui, tá? A área é a mesma para a força que está vindo dos dois lados, né? Então eu vou chamar de uma área, sei lá, de uma área 3 aqui, só para não confundir com as outras. Então se a área que está agindo as forças é igual o somatório das pressões ali, né? A pressão ali, as pressões se cancelam, né? As pressões se cancelam. Né? Então é isso, né? Essa parte do líquido aqui do mercúrio está em repouso, então significa que a força que está vindo, né, devido a essa coluna aqui, né? A força que está vindo desse lado aqui, a força que está vindo desse lado aqui, cancela com a força que está vindo desse lado aqui, na parte do meio do tubo. Né? Então vamos calcular, né? De onde é que vem a força que está agindo aqui? Vem dessa coluna aqui, né? E mais a pressão aqui. Né? Então vamos colocar essa expressão aqui. Né? Então qual que é a pressão? Vou colocar que as pressões se cancelam. Então a pressão aqui que vem desse lado é igual à pressão que vem desse lado. Qual que é a pressão que vem desse lado aqui? A pressão que vem desse lado é a própria pressão P1, que é a pressão do próprio líquido ali, que vai estar relacionado também com essa velocidade. Mas vai ser a pressão P1 aqui. Né? Eu posso colocar que estão na mesma altura ali, né? O P1 e o P2 estão na mesma altura. Né? Mas depois eu vou falar sobre isso. Tá? Mas então é a pressão P1, que é uma pressão que já estava ali do líquido, né? Mais o Y1 aqui, vezes a coluna
de água. Isso aqui dentro está preenchido com água. Tá? Então essa densidade aqui é ρ. Então é a coluna, essa pressão original daqui, mais essa coluna aqui, Y1, né? O Y1 é essa coluna aqui, vezes aí usando a densidade do próprio líquido. E aí mais essa coluna aqui, né? Não importa que tenha essa curva, né? O que importa é a diferença de altura. Aí mais essa coluna aqui, mas agora essa coluna aqui, tem mercúrio nessa coluna aqui, nessa parte. E a altura dessa coluna é o L. O L eu sempre chamei o L o total disso aqui, tá? Então o L nada mais é do que a altura total daqui, por exemplo, né? Esse L é a altura total do ponto que eu estou medindo aqui no meio do tubo até o fim do tubo U ali, né? O fim do tubo U. Então esse aqui seria o L, tá? É o mesmo para os dois ali, né? Esse aqui seria o L. O L. Então isso aqui é L, né? Esse pedaço aqui do mercúrio é L menos Y1. Então a pressão desse lado é o P1, original do líquido, mais a coluna do líquido com densidade ρ, mais a coluna do mercúrio. Então P1 mais ρg Y1, que é a pressão estática ali, mais o ρ', que agora é a densidade do mercúrio, aqui vezes essa coluna aqui, que é de mercúrio, L menos Y1. Então essa é a pressão que está comprimindo esse ponto do tubo em U vindo desse lado aqui. Agora, qual que é a pressão que está vindo desse lado aqui? O P2, que é a própria pressão do líquido ali. Né? Vejam que aqui, vamos falar depois, tá? Que eles estão na mesma altura. Okay? Mas, de qualquer maneira, a pressão nesse ponto do líquido aqui, que eu vou chamar de P2, mais agora essa coluna aqui do próprio líquido, que é ρ aqui, né? Então, mais essa coluna da água ali, por exemplo, chama de água, tá? Mais essa coluna de água ali, que vai ter o ρ ali, né? Ou seja, Y2 ali, vezes a densidade ρ aqui, né? Vezes a gravidade, que é a pressão dessa coluna aqui, né? Agora, mais essa coluna de mercúrio aqui, que é o L menos o Y2. Né? Então, essa coluna de mercúrio aqui, a pressão devido a essa coluna de mercúrio, vai ser o ρ', que é a densidade do mercúrio, vezes a gravidade aqui, vezes o L menos o Y2, vezes essa coluna aqui. Então eu somei todas as pressões, P2 mais essa coluna de líquido da água mais a coluna do mercúrio, vai ser igual a essa pressão P1 aqui, mais essa coluna aqui da água, mais essa coluna de mercúrio. E eles vão ser iguais aqui. Então essa expressão que a gente está vendo, P1 mais ρgY1, P1 mais ρgY1, mais ρ' L menos Y1, que é essa parte aqui, é igual à parte que vem daqui. P2 mais o ρg Y2, mais o ρ', que é o do mercúrio, vezes o L menos o Y2. Tá? Então é isso. Né? Então esse é o medidor Venturi. A gente fez no livro ele põe direto, né, esse valor aqui, mas eu acho que esse negócio de pressão veio até eu, né? Olhando as pressões, olhando aquela diferença de altura de líquido, às vezes aquilo ali causa confusão, né? Então eu vou escolher explicar isso de uma maneira um pouco melhor, tá? Que é justamente olhando aqui, contando tudo aqui, tá? Contando essa pressão que já está naturalmente aqui, né? Que é uma pressão aí externa a essas colunas aqui, né? Mas depois eu vou continuar depois, tá? Mas vamos trabalhar nessa expressão aqui primeiro, aí depois eu vou relacionar. O que eu vou fazer depois, tá? Só para não parecer que eu estou fluindo, o que eu vou fazer é relacionar esse P1 e esse P2 com a própria velocidade do líquido, que é o que eu quero. Mas por enquanto eu só estou achando uma expressão para diferença de pressão P1 e P2 aqui, né? Em relação aí às diferentes alturas aqui do mercúrio aqui da água. Então, naturalmente, vamos cortar algumas coisas aqui, né? Então, esse rolinho L corta, né, dos dois lados aqui. Então, o rolinho L corta dos dois lados aqui. Né? Aí eu vou passar algumas coisas para o outro lado, né? E eu vou ficar com algo assim, né? ρg aqui, né? Y1 menos Y2. Tudo isso aqui vocês podem conferir depois, tá? Eu já fiz isso aqui, né? Então, o ρg P1, trago P2 para cá, fica P1 menos P2 e jogo o resto para o outro lado. Então, vai ficar menos ρg aqui, né? Y2 menos Y1, aí menos rolinha G e a inversa, depois que corta aqui, né? E existe mais uma igualdade, né? O Y2 menos o Y1 é o menos H, né? Porque o Y2 é menor, né? Então eu posso fazer mais uma relação aqui, né? Que o Y2 menos o Y1, isso aqui é igual a menos o valor de H, né? Porque o H vai ser um valor positivo, né? E aqui também vai ser menos o valor de H. Tá? Então, fazendo essas substituições aqui, aquela explicação que eu mostrei, só fazendo umas manipulações algébricas, tá? Que o P1 menos o P2 vai ser isso aqui, substituo isso aí, Y2 menos Y pelo menos o H, porque eu quero que o H seja positivo. Então eu vou chegar nisso, que P1 menos o P2
vai ser rolinha menos o rho vezes GH. O que é o rolinha? Não é o passarinho, é a densidade do mercúrio, que é um líquido de alta densidade que eu coloquei aqui justamente para poder fazer esse medidor Venturi, justamente para o H não ser muito grande aqui, né? Menos o ρ, que é a densidade da água. Então a diferença de pressão P1 e P2, a diferença de pressão entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, P1 menos o P2, vai ser dada em termos da diferença de altura, né? Diferença de altura da interface, né, entre o mercúrio e a água nisso aqui, justamente por causa dessa dedução que eu mostrei. Então, acho que o Rayleigh põe direto essa expressão, mas é bom mostrar isso aqui. Então. Agora vamos para o P1 e para o P2. O P1 e o P2, eles estão na mesma altura do líquido aqui. Né? Eles estão na mesma altura aqui. E a pressão externa, aí, vamos supor a pressão atmosférica, aí também, né, não vai variar aí. Né? Então, esse P1 menos o P2, ele só vem da diferença de velocidades do líquido. Tá? Então, o P1 menos o P2, essa diferença de pressão do líquido ali, vai se dever apenas à diferença de velocidade do líquido naqueles dois pontos. Então, o P1 menos o P2, a gente pode usar ali a equação de Bernoulli, né? Vai ser justamente isso aqui. 1 meio, você pode olhar na equação de Bernoulli, vai ser 1 meio de ρ vezes o V2 ao quadrado menos o V1 ao quadrado. P1 menos o P2. Isso aqui, eu vou ter que dar. Não, acho que vai dar. Ok? Então, P1 menos o P2 é isso aqui, né? A gente sabe que, vamos ver aqui, né? A velocidade 2 vai ser maior, né? Então, esse termo aqui vai dar positivo. E a pressão 2 vai ser menor, né? Então, esse termo aqui vai dar positivo. Mas tá certo, né? Eu coloquei nesse aqui, acho que no outro do escritor eu inverti. Mas nesse aqui tá certo, né? Então, P1 menos o P2 vai ser 1 meio de ρ vezes V2 ao quadrado menos V1. Onde é que veio isso? Veio daqui, da equação de Bernoulli, né? Da pressão dinâmica aqui, né? Veio daqui da pressão dinâmica, né? Veio aqui da pressão dinâmica. Mas, de qualquer maneira, é isso aí, né? A única coisa que vai estar causando uma diferença de pressão entre esses dois pontos é a diferença de velocidade entre eles, tá? Então, você chega nessa expressão aqui. Mas ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Eu posso relacionar as velocidades, né? A gente aqui, não vou colocar de novo, mas eu posso usar aqui a velocidade 2 é igual à velocidade 1. Já mostrei isso na aula anterior, né? Vezes o A1 sobre o A2. Ou é o oposto? Vezes o A1 sobre o A2. Tá certo. Então eu posso fazer tudo ao quadrado, né? Então essa é a expressão. A gente já viu isso aí, né? V2A2 igual a V1A1, né? Então eu acho essa expressão aqui. Qual que eu vou trocar aqui? Eu vou trocar o V2, porque eu quero saber o V1, né? Eu quero saber o V1. Então V2 ao quadrado aqui vai ser igual a V1 ao quadrado vezes A1 sobre A2 ao quadrado. Então eu vou substituir ali, tá? Mas agora eu vou trocar isso aqui por isso aqui, tá? Então eu tenho duas coisas para pressão, né? O P1 menos o P2 é rolinha menos o ρGH e o P1 menos o P2 também é isso aqui. Então eu só vou conectar aquelas duas expressões ali, né? Então eu vou ficar com isso aqui, né? Rolinha menos ρGH GH. Isso é igual a P1 menos o P2, mas o P1 menos o P2 também é igual a isso aqui. 1 meio de ρ vezes agora V1 ao quadrado, né? Vou colocar um colchete aqui. Vezes aqui o V1 ao quadrado. Menos, né? V1 ao quadrado vezes aqui. Nossa, vai ter que ter uma chave aqui, né? Vai ter que, né? Tudo bem. V1 ao quadrado vezes aqui V1 ao quadrado vezes aí agora abre colchetes. A1 menos A2, A1 sobre A2, né? Ao quadrado. Menos 1, né? Agora a gente fecha a nossa chave aqui. Só organizei tudo aquilo, né? Só organizei isso aqui tudo, né? O que eu vou fazer depois aqui agora? Ok. Eu vou isolar o V1 ao quadrado, né? Vou isolar o V1 ao quadrado. Então aí o que você faz, né? Aí então tá aqui
está relacionado isso aqui, né? Aí um meio de ρ, aí tudo que eu fiz foi substituir a velocidade 2 pela velocidade 1. E aí também, e aí substituir, né? E aí separei algumas coisas, coloquei o V1 ao quadrado em evidência, né? Vocês podem ver que se vocês multiplicarem isso aqui tudo, vai acabar dando exatamente aquilo ali, tá? Só organizei de uma maneira um pouco diferente, né? Então tá. Cara, esse barulho da obra aqui do lado realmente tá mexendo com a minha concentração. Que saquito. Então vamos lá, né? Então eu posso passar esse 2 ali multiplicando, mas o que eu vou fazer na verdade é isolar o V1, tá? O que eu quero saber? O medidor Venturi é justamente para achar a velocidade, né? Então V1 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o ρ' menos o ρ vezes GH dividido por aquilo que comigo ali, né? Dividido por aquele negócio todo ali, né? Rho, né? Rho vezes imaginando as pessoas que eu reclamo, né? Mas eu as pessoas que estão trabalhando com esse equipamento, a maioria nem usa proteção, né, cara? Imagina o dano que isso não deve fazer no longo prazo na audição da pessoa. Se até aqui eu consigo ouvir, imagina a pessoa que não está usando essa serra ali, não está usando proteção. E a galera nem usa, né, cara? O pessoal não está nem aí. Aí aqui, A1 sobre A2, não deveria ficar reclamando. É pior para quem está ali mais perto. Menos 1. Ok, né? Então já chegamos, né? Chegamos, né? Então aí aquele A2 ao quadrado ali eu jogo para fora, né? Então chegamos aqui na expressão para velocidade 1, né? Velocidade 1 ao quadrado. Né? Isso aqui vai ser igual... Eu posso simplesmente pegar aquele A2 e jogar para fora, né? Eu pego um termo 1 sobre A2 ao quadrado e aí eu ponho para fora. Então isso aqui vai ficar A2 ao quadrado vezes tudo aquilo ali, né? Vezes ali 2 rolinha menos um rho vezes o GH sobre o rho vezes aqui o A saiu para fora, né? Vai ficar aquilo ali, né? Rho vezes ali A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. Fecha. Como é que eu fiz aqui? Como é que eu trouxe? O que eu fiz basicamente foi pegar aqui um... Como é que eu posso explicar o que eu fiz aqui, né? Eu multipliquei em cima e embaixo, tá? Multipliquei... Peguei um termo A2 ao quadrado e joguei para fora aqui, tá? 1 sobre A2 ao quadrado, tá? Peguei um termo aqui, essa parte aqui, 1 sobre A2 ao quadrado, e joguei para fora, né? Aí essa parte aqui ficou própria A2 ao quadrado, né? Porque não pode mudar a expressão, né? Então quando eu jogo 1 sobre A2 ao quadrado para fora, fica um A2 ao quadrado aqui, né? Justamente porque daí tem que dar 1, né? E aí esse aqui fica só o A1 ao quadrado. Né? E aí como o A1 1 sobre A2 ao quadrado está no denominador, aí eu inverto, né? E ele vem para o denominador aqui. Então a velocidade de 1 ao quadrado, que é justamente o que eu estou querendo medir, é a área 2 aqui, a área nesse ponto aqui ao quadrado, vezes esse negócio todo aqui, né? E aí, naturalmente, eu posso tirar a raiz quadrada disso aqui, né? Aí a gente vai chegar nessa expressão aqui. Tá? É aqui. Então isso aqui é basicamente exatamente o que eu escrevi ali, né? A2 ali, né? É isso aqui. Então essa aqui é a expressão para o medidor Venturi. Isso aqui é uma aproximação, tá? Então você pode dar uma aproximada nisso aqui. O que eu fiz aqui agora? Agora foi. Eu posso aproximar isso aqui, né? Esse caso aqui é para o ρ' bem maior do que o ρ. Pensa no caso do mercúrio, né? Que ele é bem mais denso do que a água. Né? Então, aí nesse caso aqui, né? O ρ' menos o ρ é mais ou menos igual ao ρ', né? Então essa expressão, isso é o medidor Venturi. O que eu estou fazendo aqui no medidor Venturi? Eu estou querendo medir a velocidade V1. Então tudo isso aqui que eu fiz foi para colocar a velocidade V1 em termos de quantidades conhecidas. Ou seja, eu conheço aqui a densidade do mercúrio, eu conheço a densidade do meu líquido, essa área 1 aqui eu conheço, é só medir. Essa área 2 aqui que eu estrangulo, eu posso até escolher a área que eu quiser, né?
E é isso, né? A área 2, a área 1, eu conheço o ρ aqui do líquido, eu conheço, por exemplo, a água, o rolinho eu conheço, a velocidade da gravidade sim, e o H é o que eu estou medindo, né? E o H aqui é exatamente o que eu meço no meu medidor Venturi. Então isso é uma maneira de medir velocidade de escoamento. Veja que eu consegui o que eu queria, né? Fazendo essas deduções aqui todas, eu consegui achar uma expressão para V1 em função de quantidades conhecidas. Então esse aí é o medidor Venturi, tá? Usando a equação de Bernoulli, né? Naturalmente. Né? Então uma das aplicações da equação de Bernoulli. Tá? Então o tubo de Pitot, ele também é uma aplicação... Tem tempo aí? Tem, né? O medidor Venturi demora um pouco mais, mas tudo bem, né? Não importa que as equações ali estão ok. Então, vou falar do tubo de Pitot, depois eu vou falar sobre outras coisas aí. Então, o tubo de Pitot ele é muito usado em aviões. Né? Você é usado para medir a velocidade de um objeto em relação à velocidade de um gás, né? Em relação ao objeto, ou do objeto em relação ao gás. Né? Então, você usa o tubo de Pitot em aviões porque você quer medir a velocidade do avião em relação ao ar. Então, se você não tem vento, né? Você pode supor que a velocidade do avião em relação ao ar reflete bem a velocidade do ar em relação ao solo. Então, o que é o tubo de Pitot? O tubo de Pitot ele consiste num tubo assim, que ele tem um furo aqui no meio, tá? Ele tem um furo no meio dele e ele também tem buracos na parte de fora dele aqui. Qual que é a diferença? É que a velocidade do ar aqui, dentro desse tubo aqui, a velocidade aqui é igual a zero, tá? Eu chamei ele de P1, né? Então a velocidade 1 aqui vai ser igual a zero. Por que a velocidade vai ter igual a zero? Porque o ar não flui. Né? Então imagine que isso aqui está na ponta do avião. Tá? O pitot ele é colocado na ponta do avião. Tá? Então você tem o avião aqui. Você tem o avião aqui. Aí você tem um tubo de pitot aqui na pontinha dele. Então na pontinha do avião você tem um tubo igual a esse. Inclusive teve um acidente aéreo, né? O AF447. Né? Então o último grande acidente aéreo que teve no Brasil foi culpa do pitot. Foi um monte de coisas, né? Acidente de avião, ele nunca é uma coisa só. Você pega um acidente e você desfia o que aconteceu no acidente. Eu acho que é esse aqui o código dele, né? F447. Aí você vê que é sempre uma sequência de erros, né? Porque para cada erro que pode acontecer, por exemplo, no pitot, sempre tem um backup para corrigir aquele erro. Então, para ter um acidente de avião, que é algo, principalmente um avião comercial, né? Que é algo altamente improvável, você tem que ter uma sucessão de erros. Mas um dos problemas, a principal razão foi o tubo de pitot. Então, que é o que a gente vai explicar aqui. Como é que ele mede a velocidade do avião? O que aconteceu é que o tubo de pitot congelou aqui dentro, né? Aí ele passou informações erradas para o computador de bordo, e aí o piloto automático, na verdade, né? O piloto automático ficou maluco e aí acabou interferindo com o comando do piloto lá. Teve história de piloto dormiu, tem um monte de coisa, né? Mas uma das principais razões foi isso. E o Airbus, as pessoas criticam, né? O Airbus porque a parte computacional do Airbus domina muito sobre o piloto, né? Que o Airbus ele confia demais, ele dá muito pouca liberdade para o piloto. Mas ironicamente com o 787 que era da Boeing exatamente foi esse problema e com o Airbus talvez tenha sido aqui, né? Mas de qualquer maneira dá um pouco de contexto aí para o tubo de Pitot que foi o algoz aí, né? Desse acidente aéreo. Né? Como é que ele mede a velocidade do avião em relação ao ar aí, né? Então como eu falei tem um furinho aqui na ponta do pitot, que está recebendo o ar aqui de frente, né? Imagina que o avião está indo para cá, então é como se o ar estivesse indo para cá. E aqui a velocidade é zero, porque tem algo tapando aqui, tá? Então não tem para onde o ar ir. Então se não tem para onde o ar ir, a velocidade do ar aqui vai ser zero. Tá? E na parte de fora aqui, né? Isso aqui é um tubo dentro do pitot, mas o pitot é oco. E aí tem furos na parte do lado. E aqui sim, né? Aqui nesse ponto aqui, você tem a velocidade que é a própria velocidade do ar. Então a velocidade nesse ponto aqui vamos supor, a velocidade do avião, tá? Diferente de zero aqui. E essa velocidade vai gerar uma pressão aqui dentro. Então a pressão aqui dentro do tubo do pitot, não do tubinho dele, né? Numa das partes dele, a pressão na parte 2, vamos dizer assim, do tubo, vai refletir essa velocidade do ar, porque aqui tem furinhos, né? Então o ar aqui passando numa velocidade alta vai diminuir a pressão aqui dentro. E a pressão P1 aqui não vai ser influenciada pela velocidade do ar, porque como eu falei, apesar de ter um furo aqui, o ar não flui, né? Ele vem aqui e cai direto aqui no líquido aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, como eu falei, dentro desse tubinho a velocidade é V1 e na parte de fora do tubo a velocidade, a pressão vai refletir a própria velocidade do ar que está passando, né, por esses furinhos. Então isso aqui é um tubo e esses furinhos aqui são outros furos, tá? São furos aí que estão, esses furos aqui estão conectados nessa parte cinza e esse furo está conectado nesse tubinho verde aqui.
Então, e aí essa parte aqui 2, que é essa parte cinza, tá conectada. Essas duas partes, né? Tanto esse tubinho aqui, ele está todo fechado e ele está conectado num tubo new, da mesma maneira que o medidor Venturi. E a outra parte do tubo agora está conectada na parte P2, em que essa pressão P2 aqui reflete essa velocidade 2 aqui fora. Tá? Então, fazendo o mesmo raciocínio do caso do medidor Venturi, né? Você pega, então, qual que é, pega aquela altura ali, né? Mesma coisa, tá? Você pode fazer, não preciso fazer de novo, porque o raciocínio é exatamente o mesmo aqui, tá? Então, aí você pode pensar que esses dois pontos aqui, por exemplo, esse ponto aqui no P2 e esse ponto aqui estão na mesma altura, e essa altura aqui relacionada é o L aqui, tá? É o L ali, né? Aí você tem aí, né? Aí você faz a mesma coisa, né? Aí tem essa parte aqui, que está cheia de ar aqui, né? Que é um Y1, por exemplo. E aí é Y1 e essa parte aqui que está cheia de ar nessa coluna, que é o Y2. Mas isso aqui não importa, tá? Porque nesse caso eu sempre vou considerar que a densidade do ar, que é o ρ, né? O ρ é a densidade do ar, né? Que o ρ, que é a densidade do ar, vai ser muito menor, tá? Do que a densidade do líquido que está ali dentro, que é o rolinho. Tá? Então eu nem vou contar, tá? Eu nem vou contar a contribuição da pressão dessa coluna de ar aqui, porque ela é muito pequena comparada com essa coluna aqui do mercúrio. Tá? Mercúrio pode ser qualquer outra coisa. Então vamos ver. O L é isso aqui. Então o que vai contribuir para a pressão? Né? Lembrando que daí a gente vai fazer aquele procedimento em que a pressão se cancela aqui embaixo. Né? Então o que está contribuindo para a pressão naquele ponto ali que está em repouso? O P1, que é uma pressão aí devido... A gente vai ver que da mesma maneira que o Venturi vem da velocidade, mas o P1 nesse ponto aqui, né, que eu vou considerar a pressão aí do próprio fluido, do próprio ar, né, mais essa pressão dessa coluna de ar, que eu não vou levar em consideração porque a densidade é bem menor que a densidade, mais a pressão da coluna aqui, L menos epsilon, que é a coluna, vamos supor, do mercúrio. Aí aqui a mesma coisa, né, o P2, que é a pressão aí do próprio ar que está ali dentro, né, mais a pressão dessa coluna de ar aqui que eu estou desprezando, né, que eu não estou levando em conta, porque aqui, justamente por causa disso aqui. E aí mais agora a pressão da coluna do meu líquido, vamos supor o mercúrio aqui, né? Que vai ser o rolinho vezes o L menos o Y2. Então, juntando tudo aqui, né? Eu vou ter essa expressão. Faz a mesma coisa que no caso anterior, né? Essa parte do L aqui corta, porque o L não é uma variável, né? Então ele acaba não sobrando, né? Então eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter que daí a diferença de pressão aqui, P1 menos o P2, né? Vai ser igual... Daí vai sobrar, mas inverte o sinal ali, né? Inverte o sinal, vai ficar P1 menos o P2, vai ser igual a rolinha, aí passa para esse lado aqui, né? Rolinha Y1 menos Y2, né? Porque o L cortou. Então isso aqui é igual a rolinha GH, né? Porque isso aqui é o próprio H aqui, né? O Y1, né? Menos o Y2 vai ser o próprio H que vai refletir aquela diferença de pressão. Mas, da mesma maneira, essa diferença de pressão entre esse ponto aqui dentro do tubo e esse ponto aqui na outra parte oca do pitot vai depender da velocidade do ar. Né? Então eu posso colocar também que a pressão P1 menos o P2, da mesma maneira que no medidor Venturi, a pressão P1 menos o P2 vai vir daquela diferença ali de velocidade, né? Ou seja, 1 meio de ρ vezes a velocidade. Velocidade agora a gente inverte, né? Você veja a velocidade depois alguma coisa eu troco, né? O sinal não é tão importante. Mas P1 menos o P2, velocidade em 2, né? Velocidade em 2 é maior, né? V2 ao quadrado, menos V1 aqui ao quadrado. Mais, a velocidade de 1 aqui é 0, né? 0. Então eu vou chamar essa velocidade 2 aqui. Bom, depois eu ponho aqui, né? Então, fazendo algumas manipulações algébricas, né? E isso aqui, por sua vez, vai ser igual ao rolinha GH, né? Posso colocar direto aqui, porque é o mesmo P1 menos o P2 ali, né? Então eu posso fazer isso aqui, fazendo algumas substituições. Eu vou ter que o V2 aqui, ao quadrado, vai ser igual a 2 vezes o rolinha GH sobre o ρ. Lembrando que o ρ é a densidade do ar e o rolinha é a densidade do líquido que eu estou usando para medir ali, né? E eu vou chamar que isso aqui é igual a V, tá? Não tem porque eu colocar V2, isso aqui é o próprio V, né? Então isso aqui eu vou chamar de V ao quadrado. Então a velocidade do ar em relação ao pitot vai ser isso aqui, né? Raiz quadrada de 2 rolinhas GH sobre ρ. Okay? Então esse é o tubo de pitot. Então aí que você... Uma ótima ideia, né? O pitot provavelmente foi a pessoa que inventou isso aí. Então não é tão diferente assim do medidor Venturi. Quais são as diferenças entre o medidor Venturi
A diferença é que agora, em vez de estar comparando velocidades em áreas diferentes, você está comparando uma velocidade que é zero pela própria construção, né? Quando eu falei, mas o ar vai entrar aqui. Cara, ele vai entrar, mas ele não vai ter uma velocidade, porque não tem nada aqui, não tem para onde ele ir, né? Não tem fluxo de ar aqui. Então a velocidade desse tubo é zero, mas aqui não, aqui a velocidade passa do lado de fora, ela passa aqui, né? E aí gera uma diferença de pressão, igual uma casa, né? Por que uma casa perde as telhas quando o vento é muito forte? Por causa disso, né? Você tem uma casa aqui, aí você tem o telhado aqui. E aí se o vento passa com uma velocidade muito alta aqui, se o vento passa com uma velocidade muito alta, a pressão do lado de fora diminui, né? A pressão aqui do lado de fora diminui. E essa pressão é menor do que a pressão dentro da tua casa, porque dentro da tua casa o ar está parado, né? Então eu posso colocar um P2 aqui, né? Então a pressão do lado de fora, onde está batendo o vento, é menor do que a pressão dentro do forro da sua casa, ali, né? Em que o ar está parado. Então o que acontece? Pelo fato da pressão ser maior aqui do que aqui, isso aqui gera uma força, né? Isso aqui gera uma força para cima. Então aparece uma força aqui. E aí acontece o que você vê, né? O que é a primeira coisa que acontece quando aparece uma força? As telhas saem voando, porque as telhas, elas muitas vezes não estão bem presas ali, né? Na estrutura ali, esqueci o nome, né? Então aí, por isso, né? Então é a mesma ideia, né? Do pitô aqui. Então quando a velocidade aqui é alta, a pressão aqui está aberta aqui, né? Está aberta aqui, né? Então essa pressão vai ser menor aqui dentro também por causa dessa velocidade aqui. Então a diferença entre essas duas pressões aqui e aqui vai refletir a diferença de velocidade do ar. Aqui sendo zero e aqui sendo a própria velocidade do ar em relação ao objeto. Aí você relaciona isso aqui com esse tubo U, como eu já mostrei, né? E aí você chega nisso aqui. 2 rolinhas GH sobre ρ. Raiz quadrada de 2 rolinhas GH sobre ρ é igual a velocidade. Ou seja, rolinha você conhece, que é o líquido que você escolheu para colocar aqui. O G você conhece, o H é o que você mede, né? E o ρ é a densidade do ar, né? Então você tem que ajustar isso para a densidade do ar? Tem. Mas você conhece, né? O avião está a uma dada altitude, lá você sabe qual que é a densidade do ar naquele ponto ali. Tá? Então é isso. Né? Então esse aí é o tubo de Pitot, né? O Pitot, o infame, né? Que causou o acidente AF447. Mas não dá para culpar o Pitot, porque foi uma sequência de erros ali, né? Foi uma sequência de erros. Então, pela segunda vez, a gente vai achar que eu estou sempre pensando em acidentes aéreos, né? Mas eu me interesso por isso, mas tudo... Até porque o próprio, quando eu falei do Hindenburg, né, não era só por causa da velocidade do som, porque vocês vão ver que vai ter problemas que vão falar também sobre a flutuação, né, do hidrogênio. Então, quando eu falei do Hindenburg, tinha a ver com o hidrogênio, né, o hidrogênio ser menos denso, e aí tem a ver com a velocidade do som, mas depois o próximo assunto tratou disso de novo, né, como que um balão de hélio flutua, por causa do empuxo, né, então eu expliquei, apareceu duas vezes. Né? Então, V1 aqui, né, A2, né, 2 rolinha menos ρ GH, ρ a1 ao quadrado, 2. Eu sei que as pessoas têm o livro, mas eu sempre gosto de colocar a equação certa. Então esse é o medidor Venturi e o tubo de Pitot. Então, eu não sei se no avião eles realmente usam isso aqui, né? Talvez eles usem alguma coisa eletrônica para medir a diferença de pressão, não necessariamente um tubo nu como aqui. Mas a ideia é a mesma, né? Que a diferença de pressão aqui vai ser causada pela velocidade do ar. E no caso, eu acho que daqui naquele acidente que aconteceu foi essa parte aqui, ó. Eu acho que essa parte, não sei, ou talvez essas partes aqui. Mas de alguma maneira isso aqui congelou. E aí deu uma releitura errada para a velocidade do avião nos instrumentos e aí isso ajudou a causar o acidente. Tá? Então o tubo de Pitot está aqui. O medidor de leitura acho que demorou mais, né? Então é isso, tá? Tem mais aplicações aí, na terceira parte da aula eu vou falar sobre mais duas aplicações que são interessantes aí para a equação de Bernoulli. Então,